Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e eu vim discorrer aqui sobre um assunto que é uma novidade que eu pretendo trazer aqui daqui a alguns dias. Quando eu comecei esse canal, eu tinha estudado sobre espiritualidade, né? Eu li sobre satanismo de Lavey, eu li sobre livros de ocultismo e cheguei na magia salomônica, né? Então, quando eu cheguei nesse ponto da magia salomônica, eu decidi que eu iria colocar em prática um pouco daquele conhecimento que eu tinha alcançado ali. Eu tentei sintetizar aquele conhecimento de uma forma que pudesse ser eficaz para aquilo que eu pretendia, que era estabelecer uma conexão com Deus e com suas expressões angélicas. E com esse intuito, então, eu trabalhei para construir toda uma liturgia, porque os livros de ocultismo não traziam isso de uma forma muito clara, né? Quando você pega a literatura, não tem um livro assim muito específico que vai te trazer todo um passo a passo. Você vai encontrar um pouco de cada informação em cada livro. E montando então essa liturgia, né, com toda uma compreensão já elaborada para poder chegar nesse resultado, coloquei aquilo em prática e fui fazendo experiências no decorrer desse processo. E essas experiências visavam também fazer algumas adaptações essas no intuito de resumir, né, a ritualística. Porque a ritualística é um processo muito longo. E quando você tem urgência de algo, nem sempre vai ser uma coisa muito objetiva você trabalhar com um ritual cerimonial salomônico para questões de urgência. Então eu busquei fazer algumas experiências ali onde eu pudesse abreviar esse processo. E nessas experiências eu consegui contato também com energia de polaridade negativa e consegui um grande aprendizado com isso. É uma compreensão de como é que funciona toda essa roda espiritual na qual estamos inseridos, que permeia a nossa existência, né, e que influencia a nossa existência. E algumas dessas experiências foram um tanto desagradáveis. E o que eu pensei foi o seguinte: bom, se eu tive essa ideia de pegar esses textos e trabalhar dessa maneira para tentar chegar a algum resultado, muitas pessoas também poderão fazer isso, mas pode acontecer que algumas dessas pessoas podem vir a ter resultados um tanto mais perturbadores e desagradáveis e talvez até trazendo prejuízos irreversíveis, né? Então eu imaginei que pudesse, de alguma maneira, ajudar a preservar a integridade dessas pessoas, né? Apontando então o que foi que eu fiz de certo e de errado para que elas não passassem por situações ruins, né, durante o processo da caminhada delas. Então eu fiz todo um resumo, um compilado, coloquei aqui nesse canal. Então todos os vídeos que você assistir, você vai na descrição do vídeo, tem o link para baixar esse resumo aqui, que é o resumo desse estudo prático para se lançar na prática de magia cerimonial. E com isso, né, foi passando o tempo, eu fui adquirindo novas experiências, fui estudando, até chegar numa conclusão de que seria interessante escrever então um livro que trouxesse, né, esse conteúdo que está sintetizado de uma forma mais integral, explicando detalhes, né? E quando eu comecei a reescrever esse material integral, para trazer esse conteúdo integral, né, eu comecei a notar que havia uma incoerência em relação ao aspecto teológico, ao aspecto cosmogônico, que em alguns desses rituais trazidos pela Golden Dawn, por exemplo, né? Então a gente vê ali que tem alguns rituais que misturam-se gestos que remetem aos deuses egípcios ao mesmo tempo em que se busca estabelecer uma conexão com o Deus hebreu, o Deus dos hebreus. Também a gente vê ali alguns rituais que fazem uso de magia enoquiana que está contextualizado em um ambiente cristão, sendo que o cristianismo, em grande parte, né, de seus dogmas, ele vai de encontro, em oposição ao fundamento que lhe deu origem, que é o fundamento judaico. Então, assim, tem coisas que são incoerentes teologicamente. E isso começou a me incomodar. Na verdade, isso começou a me incomodar a partir do momento em que eu notei que a magia cerimonial salomônica ela traz um sistema que é parcialmente necromântico. E a própria Torá, que é a base cabalística que embasa o sistema salomônico, ela proíbe, né, qualquer tipo de conexão com os mortos, qualquer tipo de atividade nesse sentido.
Então, assim, tem uma compreensão, né, dentro da tradição que se você tiver algum contato que não seja você, aquele que buscou estabelecer esse contato, tudo bem. Mas se você é aquele que fomenta esse contato se realizar, significa que você está infringindo então a Torá. E a Torá é a base filosófica desse sistema. E isso é algo que antagoniza, né? É algo que traz uma incoerência dentro da ritualística. E essa incoerência não estabelece, então, um propósito completo, que é você estabelecer uma conexão com a sua origem divina e manifestar, então, algo positivo no mundo, né? Que está relacionado com o Tikkun Olam. Está relacionado, primeiro, pelo processo teúrgico ao seu Tikkun pessoal, o Tikkun HaNefesh, e, consequentemente, o Tikkun Olam logo em seguida, quando você vai manifestar algo positivo no mundo. Então, o sistema salomônico, ele tem que ter esse aspecto completo, né? Toda essa objetividade, ela está encerrada dentro da coerência entre a teologia, a cosmologia e todo o processo ritualístico, que dentro de alguns desses rituais trazidos pela Golden Dawn tem uma teatralidade que remete a cosmogonias que são antagônicas a todo esse processo. Isso começou a me incomodar e eu comecei então a perceber que aquele livro integral que eu pretendia trazer sobre magia salomônica, integral dentro daquilo que eu já tinha proposto na primeira versão, ele deveria focar também nesse ponto, né, sobre esse sincretismo acrítico que existe no meio, né, da ritualística. E eu digo acrítico porque todo mundo adota isso, parece que as pessoas adotam isso sem estabelecer ali uma crítica, né, sincera, em busca de uma verdade. A partir do momento que eu comecei a perceber então esse sincretismo acrítico inserido na metodologia salomônica, eu percebi que eu deveria mudar o foco principal do tema, que não se resumia simplesmente em trazer o que muitas outras obras já trazem, que é a receita do bolo, né? Você pegar ali todo o passo a passo para poder seguir uma ritualística e alcançar então o objetivo final. E tendo isso em mente, eu procurei ali explicar muitas coisas que as outras obras não explicam. Você pode até vir a encontrar alguma informação aqui e ali, mas, por exemplo, você pega os círculos mágicos, por exemplo, ali na clavícula de Salomão, ou até mesmo no Lemegeton, e você vê nomes sagrados, você vê, por exemplo, certos detalhes que a gente encontra fora desses livros e que parece que não tem explicação sobre isso. Você não encontra nada falando com detalhes a respeito, né? Uma situação interessante foi que o círculo que eu usava, que eu descobri através de um canal na internet, é um círculo que tem todo um significado. Eu compreendo o significado de tudo aquilo que está simbolizado naquele círculo mágico, né, que torna o operador um pantáculo vivo como vaso receptor do influxo divino da luz do inefável, dentro daquele processo salomônico. E só que esse círculo não estava completo, né? Eu descobri que ele vem ali do Lemegeton. E lá no Lemegeton ele tem também uma serpente que circunda aquele círculo. Na verdade, eu estava usando o miolo do círculo. Essa serpente circunda o círculo e ela tem todo um texto escrito dentro dela. E a gente encontra na internet aí uns círculos à venda e me parece que o que vem escrito dentro desse círculo que tem na internet são 72 nomes do Shem HaMeforash. Mas o que vem ali no Lemegeton não é isso, é outro texto, né? Então eu já descobri ali o que era. Inclusive o Lemegeton traz esse texto e tem até alguns erros ortográficos ali. Eu fiz a correção, apresentei esse texto corrigido, explico sobre os nomes divinos, os epítetos divinos que estão trazidos dentro de toda essa ritualística, os nomes angélicos. Eu busquei qual a origem desses nomes, né? Alguns nomes são de construções artificiais da Idade Média, né? Não são nem nomes hebraicos de verdade. Eles são construídos dentro de uma proposta simbólica, mas são artificiais. Então, nomes gregos que são trazidos na clavícula de Salomão dentro dos conjuros, né? E a gente vê ali as transliterações, nem é o nome grego na verdade, a gente tem as transliterações em português. Algumas transliterações estão em inglês, né? Mas a gente pega aquilo e o neófito, que não tem nenhum contato com esse tipo de informação, vai
seguir essa ritualística sem esse senso crítico, né? O que é isso que eu vou pronunciar? Que nome é esse? O que isso significa? Então eu busquei informações acerca do significado de muitos desses nomes. Eu tive a ideia de não utilizar esses nomes naquele momento em que eu escrevi o primeiro livro, porque eram nomes que eu desconhecia, não sabia o que é que eles representavam, a que essência energética e espiritual eles estavam conectados, o que aqueles nomes trariam para mim. Então eu optei por utilizar apenas os epítetos divinos em hebraico, que são transliterados na clavícula de Salomão. Porque faz parte dessa base salomônica, né, da base filosófica do sistema salomônico. Foi mais coerente. Mas eu trago isso no livro, eu explico, apesar de não utilizar, eu trago essa explicação ali. E busquei, além de toda essa explicação também, trazer um pouco de sentido na questão da coerência com relação a essa base filosófica, né? Porque muito se vê assim, nos textos uma mistura de cabalá hermética, cabalá cristã, cabalá judaica. Então fica uma coisa assim, né? Foge muito de um método purista. Não que a gente vá alcançar um método purista 100%, mas o meu objetivo foi procurar buscar um certo estado que não fugisse dessa coerência com essa cosmogonia e com esse princípio cabalístico que embasa o sistema. Então esse livro eu mandei que ele fosse produzido, né? Eu pedi para que esse livro fosse produzido ali na plataforma em capa dura, em folha de papel couché, então vai vir uma obra assim bonita, com imagens, com cores, né? Vai ser uma obra bem diferente do primeiro livro que eu escrevi, o Magia com Salmos, e este livro que eu pretendo trazer e mostrar para vocês daqui a alguns dias, eu intitulei de A Magia Cerimonial Sem Véus, com o subtítulo de Uma Revisão Estrutural da Magia Cerimonial Salomônica à Luz da Cabalá. Eu fico por aqui e a gente se vê. Até mais.